Alguns pais estão preocupados no tocante à condição espiritual dos seus filhos. A grande responsabilidade dos filhos, crianças, adolescentes, jovens, solteirões, não é do pastor, grupo de jovens, do oficial, nem da igreja. É do pai e da mãe. A responsabilidade espiritual dos filhos recai sobre o pai e a mãe, os pais. É dever do pai desenvolver a salvação dos filhos, discipular os filhos, disciplinar os filhos, educar os filhos. A igreja contribui com o culto público, mas a mão de obra é lá em casa. Deuteronômio 6 é repetição da lei. A palavra Deuteronômio é repetição da lei. Por quê? A primeira lei lida para o povo que saiu do Egito não servia mais, porque aquele povo que saiu morreu no deserto. Agora, prestes a entrar na Canaã, tem uma outra geração que nasceu no deserto, não tinha ouvido a lei lá no Monte Sinai. Moisés vai repetir. Quando termina de repetir, e estas palavras as escreverás nos umbrais, portais, batentes das suas casas, e as ensinará aos seus filhos, sentados, ao deitar, ao levantar, ao ir e vir. Para quem essa ordem foi dada? Foi para os rabinos, foi para Moisés, para a pastorada, para os pais. Discipulem seus filhos, corrijam seus filhos, disciplinem seus filhos, eduquem seus filhos. São os pais. O primeiro agente socializador da criança é o pai e a mãe. É o pai e a mãe. Eles aprendem que são gente, que eles aprendem que existem. As primeiras noções deles de ética, de conhecimento, afeto, vem dos pais. Então, a maioria, se vai ser marginal, começa a ser marginal dentro de casa. Não é o governo, a professora, que são heroínas, professores, o Estado, é pai e mãe que vence a batalha. Você quer ver um caso? Vou te provar isso. Mata a cobra e mostra o pau. Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel foram deportados de Jerusalém para Babilônia. Babilônia, a nação mais imoral da época. Era idólatra, pagã, imoral, fazia cultos bizarros, era um negócio assim, orgias, bacanais, idolatria, coisa imunda. Está lá os meninos, levaram para ser escravos. Nabucodonosor, que é um tipo do anticristo, quer treinar esses meninos para ser líderes lá na Babilônia. E dão para eles uma dieta, um cardápio, determina para eles. Dentre esses cardápios estão comidas que a lei de Moisés proibia, que era considerada imundas. A Bíblia diz que eles não colocaram a mão. E assentou-se no seu coração Daniel não se contaminar com os manjares do rei. Tira esse texto, contaminar. Ele foi levado a quilômetros da sua casa, sem pai nem mãe, tutor. Ele foi para Las Vegas, só tinha cassino, mulher pelada, demônio, dragões, cocaína. Ele não tocou, não mexeu com nada. Sabe quantos anos tinha? Entre 14 e 16. Como é que pode um menino de 14 e 16 resistir ao assédio? Eu não estou falando que ele foi para Batatais, não. O máximo que vai assediar ali é pão de queijo. Nem foi para Restinga. Só tem o Charles lá, não é mais nada lá. Nem foi para Patrocínio Paulista. Só tem o Patriquinho, não mete medo em ninguém. Ele foi para Las Vegas, meu filho, é roleta, é striptease. Eu estou falando assim, da depravação no seu grau máximo. 14, 16 anos. Eu não. Como é que eles conseguiram? Tinha uma igreja boa, tinha um discipulador bom, tinha grupo de jovens todo dia. Daniel vai explicar quando ele faz seu discurso. Porque o Deus dos meus pais, foi a educação que eu recebi dos meus pais, que me blindou, foi o discipulado, o treinamento dentro de casa. Papai falou, não, é pecado, só existe um Deus, um só Deus, acabou. A igreja pode virar mortal carpado parafuso, os obreiros de águas podem dar as suas tripas,
Ninguém substitui o treinamento de pai e mãe, porque é o agente socializador, são as pessoas com quem os filhos mais convivem. Aliás, os filhos vão imitar os pais. Sabe qual é a maior ferramenta de discipulado, pai? Exemplo, exemplo e exemplo. Filhos são esponjas, são máquinas de copiar. Quem eles vão copiar? Por exemplo, meninas, mulheres, vão ser o xerox das mães. Meninos homens, os xerox dos pais. Então olha o cuidado que o pai e a mãe têm que ter. Se o pai não lê Bíblia, o filho não vai ler. Se a mãe não lê Bíblia, a filha não vai ler. Aprende a mentir dentro de casa, se picareta dentro de casa. Eles olham, eles absorvem o exemplo. Então, pais, está aí uma dica. Ah, tem tanta coisa para fazer. Não, você não tem coisa para fazer não. Você casou? Está aí o seu grande ministério. Maior que ser pastor, cooperador, ancião, apóstolo. É a vocação, o ministério, chamado de ser marido. No que consiste essa vocação? Discipular sua mulher, formar nela o caráter de Cristo, conduzir ela como cabeça dela ao crescimento espiritual, amá-la, protegê-la, suprir para ela, cuidar dela, fazê-la uma mulher espiritual, ser o sacerdote dela, o intercessor dela. E já vai aí, vou abrir um monte de parênteses aqui, depois não sei se vou conseguir voltar. Meninas moças que querem casar, solteiras, tem alguma aí? A Bíblia diz que o marido é o cabeça, imagina o crânio, olhos, cérebro da mulher. De modo então que meninas solteiras, vocês são corpos. Imagina vocês só como corpos. Quando vocês casarem, vocês vão escolher uma cabeça para compor, para se grudar nesse corpo. Você vai procurar um homem que te governe, te dirija, te ordene, te instrua. Olha que escolha. Imagina quando você vai escolher um carro. Você tem muito cuidado. Uma casa. Você tem muito cuidado. Um curso. Imagina escolher uma cabeça. Alguém que vai governar, que vai integrar e vai ser seu cérebro. Você acha que você pode escolher qualquer um? Só porque é bonitinho? Porque tem uma outra qualidade? Você vai escolher um homem para ser seu cérebro, seu senhor, quem te conduz, quem te dirige, quem te provê. Não pode ser qualquer Zé Mané. Se for menino de cueca para fora, que não trabalha, que não tem vida com Deus, chuta que é laço. Não é assim a música? Sai fora, vaza, você é seu cabeça. Tem que ser homem, tem que ser maduro, tem que ser obediente aos pais, tem que ser crente, convertido, tem que ser obediente a Deus, às Escrituras, tem que ser obediente à liderança, ter um bom relacionamento com a igreja, tem que ser trabalhador, acorda cedo, tem calo na mão. Se não for, veste essa cabeça para tu ver onde você vai parar. Entendeu? Então esse é o seu primeiro ofício. Consegui voltar no parênteses que eu abri. Marido, homem, pai. Segundo, porque você fica falando, eu estou nessa igreja, não sei qual que é o meu ministério, queria tanto ministério. Ué, é casado? Sou. Achei teu ministério. Ser marido. Segundo, tem filho? Tem. Seu segundo grande ofício, maior que ser pastor, missionário, profeta, apóstolo, Messias, ser pai. Meu irmão, eu já cheguei a entrar dentro daquele carro, vindo aqui para a igreja, em dias da minha casa, porque eu governo a minha casa, sou o líder da minha casa, a chegar a pensar, Senhor Jesus Cristo, eu estou achando que é mais difícil dirigir minha casa do que a igreja. Olha o que tem aqui, hein? Old school, livros e pregação. Tem dias que eu vejo contas, esposa, filhos, limpeza, repreensão, discipulado, intercessão, meu Deus, quer correr para a igreja, quer expulsar demônio, está mais fácil. Para ver o quê? É uma vocação ser pai, o tempo todo ensinando.
estes pais que só dão comida, eu quero ver no dia do juízo. Pai, você tem essa função aqui, mano. Vem cá, mano. Provedor, protetor, sacerdote e profeta. Essas 4, nasceu homem, nasceu com cabelo na perna, é macho, acabou. Tu é sacerdote, profeta, provedor, protetor. Essas são as funções do homem bíblico. Sacerdote, o que apresenta a sua família diante de Deus, o intercessor, o líder espiritual, o guia da família. O homem que vai diante de Deus e apresenta os pecados, as necessidades da família, da mulher, dos filhos, diante de Deus. É o sacerdote, faz a mediação entre Deus e a família. É o guardião da casa, é o intercessor da casa, é o líder espiritual da casa. Segundo, profeta. O sacerdote vai a Deus, vai diante do povo e leva até Deus as necessidades do povo. O profeta não, o contrário, vai diante de Deus, recebe a palavra e comunica ao povo. Essa é a segunda função do homem. Ele vai até Deus, ele vai até as escrituras, se debruça 1 hora, 2, 3, aprende doutrina, aprende teologia, aprende Bíblia, para depois comunicar a mulher, ensinar a mulher, ensinar os filhos, instruir os filhos. Essa é a função do homem. Sentar e ensinar a Bíblia para os filhos. Eu não entendi o que o pastor falou no culto. Ele tem que ter capacidade de responder a mulher e os filhos. Ele tem que fazer culto doméstico. Ele tem que fazer isso. Quanto tempo, homens, vocês gastam estudando as escrituras para ensinar mulheres e filhos? Para tirar dúvidas de filhos? É o profeta. Terceiro, ele é o provedor. Não é a mulher que é responsável por botar comida dentro de casa. Não é a mulher que é responsável. A Bíblia não falou, Deus não falou para Eva, do suor do teu rosto, Eva. Deus falou para Adão, do suor do teu rosto comerás. Responsável pela provisão financeira. Remédios, escola, vestuário, habitação, transporte. Pai, marido, macho. Tem homem, macho. Belisca ele aí, vê se ele fala, ai, belisca. Estou falando daqueles que apaga charuto na língua, que mata no peito, fala, vem em mim. É esses aí que está faltando. Casca grossa, fede CC. Um tal de boticário base na unha, que Deus me livre. Quis homem Nutella, Jesus. Vai lá, amor, vai lá, estão batendo lá. Sabe o que ela faz? Pega a vassoura e vai. Ela vai, sabe o que é pior para a tua vergonha? Ela resolve. E se deixar mais um pouquinho, ela voa com a vassoura. Não é, Esther? Ué, já voou, Esther? Sabia não. Suzana está em casa porque os meninos estão com febre, a Raquel também, deve estar rindo agora. Mas eu vou falar de vocês ainda, tá? Você está entendendo? Ele é o provedor. O senhor está dizendo com isso que a mulher não pode trabalhar? Não, claro que ela pode. Não há problema nenhum da mulher trabalhar. Mas o fardo de manter a casa não é dela, não. Mas também não tem estudo, trabalho, 2 serviços. Quem mandou não estudar? Trabalha 3. A de motoboy faz maceira na não sei o que, laje, bate laje, mas fala, o pão vai ser garantido nessa casa. Provedor. Terceiro, o protetor é o que se coloca entre o perigo, entre a ameaça, entre o perigo que ameaça a sua família e sua família. Aqui está o perigo, aqui a família. É o que se coloca entre o perigo, quer natural ou espiritual. É o protetor. É o que vai lá na escola, quem é que está pondo a mão no meu filho? É o que vai lá, o que está acontecendo aí? O que está falando alguma coisa com a minha mulher? É aquele que protege, é aquele que tem um barulho, é ele que acorda 3 horas da manhã, é ele que põe em risco a vida, não é a mulher não. É ele que põe o peito na frente. É ele que se tiver, se tiver alguém que sofrer, sou eu primeiro. Se tiver alguém para ficar sem comer, é ele que fica. E espiritual, ele é o intercessor.
Ele é o que briga com os demônios, é ele que vê a situação, está uma opressão nessa casa, é ele que sai em defesa e intercede pelos filhos, é ele que sai em defesa e intercede pela mulher, é ele que afugenta o mal da casa dele. Isso aí, as 4 funções do homem: sacerdote, profeta, provedor, protetor. Precisamos disso. Aí, ó, está aí seu ministério, achou. Para que pregar? Para que se envolver? Olha, quanta coisa para fazer. Essa é a vocação. Então, pais e mães que atuam sim nos lares, que espécie de filhos vão ter? Você está entendendo? Eles estão blindados contra marxismo cultural, ideologia de gênero, ateísmo, secularismo, qualquer desses ismos. Eles estarão blindados dos demônios e dos satanases e dessas urgias promovidas por esses governos e essa cultura caída, porque lá no lar o negócio o negócio é forte. A instrução, a discipulada, a disciplina. Outra coisa é a disciplina. O que é isso desse menino? Por exemplo, saíram algumas famílias daqui, dessa igreja, foi para outra, por causa dos filhos. São os filhos que decidem onde os pais vão congregar, vê se tem cabimento isso. Ai, lá não gostei, não tem pimbolim, não tem passeio com os jovens, pular corda, amarelinho. Tá bom, filhos, então vamos procurar. Essa tá bom, não, essa não, vamos, e essa não. Filhos que governam pais, filhos que dirigem pais, filhos que tomam decisão que só adulto pode tomar. O que é isso? O que é isso? Que negócio é esse? Coação, chantagem. Você não é amigo do seu filho, você é senhor do seu filho, você é uma autoridade sobre o seu filho. Vocês são líderes. Vocês precisam mostrar para os seus filhos: espera aí, filho, tapinha nas costas, boné virado para trás, não é assim não, sou uma autoridade. Você se lembra, quem é da minha época lembra, chegava brincando de bola na rua, tinha que ir no quarto, para entrar no quarto tinha que passar pela sala. Se o pai tivesse sentado lendo o jornal, ele já fazia assim, corria. Se o pai tivesse cochilando, dando aquela roncada de patriarca, ai, se acordasse, a salmoura já estava preparada. Hoje o filho vai entrar, sobe em cima da barriga, rasga o jornal e dá um pedala Robin nele. Dá 10 contas aí pro picolé, velho. E o banana dá. Meu pai era um homem que só o olhar dele baixava a minha pressão. Só o olhar baixa a pressão. Chamo Paulo Júnior, meu pai era Paulo, com certeza. Meu pai é daqueles uma moda antiga mesmo. Só o olhar. Se ele chegasse do trabalho e a gente estivesse na rua, Senhor, sabiá mudava de cantiga. Hoje não. Disciplina. Correção. Porque a Bíblia diz: disciplina teu filho com vara, tu fustigará com vara, e nem por isso morrerá, mas salvará a alma dele do inferno. Eu visito casas de irmãos daqui com os filhos tripudia, é um negócio assim, que eu falo: eu vou contar até 10, se não corrigir eu mesmo vou corrigir. Vocês estão entendendo? Disciplina, educação. Por exemplo, pais que querem culpar, processar as escolas ou professores pelo mau desempenho dos seus filhos. Você pode até fazer isso, se você gastar 2 horas por dia corrigindo a lição dele, estudando com ele, ensinando ele. Você sabia que os primeiros professores dos judeus são os pais? Então, os pais têm que sentar e ajudar na educação dos filhos. Lê a tarefa, ensina a tarefa, ajuda na tarefa. Você está entendendo? Então não tem que culpar o governo, o Estado ou qualquer outra coisa. Outra coisa interessante, a salvação. Gálatas capítulo
2:20, 4:20. Filhinhos, por quem de novo sofro dores de parto até Cristo ser gerado em vós. Sofro dores de parto para Cristo ser gerado em vocês, meus filhos. Dever dos pais, desenvolver a salvação dos filhos. São os pais que intercedem pela conversão dos filhos, são os pais que evangelizam os filhos, são os pais que ensinam a cruz de Cristo para os filhos, o evangelho para os filhos, são os pais. Pai, quanto tempo você se dedica a orar para os seus filhos, desde que eles nasceram, pela conversão deles? Espírito Santo, quando vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, convence meu filho, converte meu filho, abre o coração do meu filho, salva meu filho, Espírito Santo. Segundo, tempo dedicado, explicar para o teu filho o que é o evangelho. Porque o teu filho, a noção de igreja que ele tem, o que é? Um lugar entediante, chato, que canta música feia. Você tem que mostrar, não, mostra a depravação, você é um pecador, e as consequências, o julgamento no inferno, é isso que te espera, e depois mostra a solução para ele, Cristo crucificado. Seu filho tem que ter essas noções, que ele caiu, que ele tem uma sentença sobre ele, que é o inferno, e não é simplesmente, posso ir na balada? Não posso beber? Não posso fumar? Não é isso que está em jogo, filho, ou você é de Cristo, ou você é do diabo, ou você vai estar salvo ou condenado, e aí mostra para ele a solução, Cristo, crê em Cristo, o Evangelho de Cristo. Isso aí são os pais. O que a igreja faz? Apoio. Os grupos de jovens apoiam, o grupo de irmãs apoiam, as reuniões apoiam, são apoios, mas a responsabilidade primária dos pais. Pensem nisso. Masculinidade e também feminilidade, porque o feminismo também invadiu a igreja. Mulheres que querem criar suas famílias sem a presença masculina, quer ter um filho, mas longe do homem, do marido. Mulheres que querem as mesmas posições que os homens. Existe em teologia o igualitarismo e o complementarismo. Nós cremos no complementarismo, homem e mulher se completam, não adianta falar que é igual. Quem já viu aí na rua a mulher carregando um saco de cimento? Quem já viu o homem menstruado aí? Aqui um dia vai ver do jeito que a coisa está, né? Mas não são a mesma coisa. Então tem que respeitar as posições de cada um. Portanto, a mulher tem que se ocupar com o seu ofício de mulher. E o marido com o ofício de homem. E assim nós teremos um lar blindado. Vamos começar a fazer isso. Quer ver uma outra opção excelente? Você faz quase tudo que eu falei de uma vez só. Exercite o culto doméstico, o culto familiar. Tem um momento do dia para reunir com a mulher e filhos, para ler as escrituras, cantar louvores e orar. Tente fazer isso diariamente. Você transmite a palavra, o conhecimento, evangeliza, edifica, aprendem a orar e preparam eles para o culto público. Se eles aprendem ter zelo e temor, respeito em casa, terão zelo, temor e respeito na igreja. Se aprendem a ouvir o pai pregar, vão aprender a ouvir o pastor. Se aprendem a apreciar o louvor, vão aprender a apreciar na igreja. Estão entendendo? Portanto, veja só a importância que tem nossas vocações. Que adianta ganhar o mundo inteiro e perder tua casa? Que adianta ganhar rios de dinheiro e perder os filhos para os traficantes? Que adianta? Que adianta ter as condecorações e ter uma mulher infeliz dentro de casa? Que adianta? Vamos blindar nossos lares. Lembra de Davi? Saiu e combatia, vencia tudo quanto é exército, voltou cavalgando, cheio de medalha no peito. Quando ele avista a sua cidade, ele vê fumaça, fogo, cidade saqueada, queimada, espoliada, mulheres e filhas todas levadas prisioneiras. Davi não estava ali para defender,
ganhou o mundo, mas perdeu sua família. Sua casa foi invadida, arrebentada, saqueada. Onde estava Davi? Trabalhando 12 horas, 14 horas, viajando, ficando longe de casa 3, 4, 5, 6, 7 dias. Seu grande ofício, homem. Seu grande ofício, marido. Mulher é a mesma coisa. Vamos então sair em defesa da nossa família e dedicar-nos mais a esse elevado ofício. Bom, agora que passou o tempo aqui, quantos concordam comigo? Diga amém. Aí agora eu lembrei, então eu vou começar fazendo o quê? Consciente dessa dificuldade, vou dar um treinamento para pais, como disciplinar os filhos, como educar os filhos, como evangelizar os filhos. Se a grande obrigação é dos pais, a grande responsabilidade dos pais, então não devo instruir os filhos, devo instruir os pais a como instruir os filhos, correto? Não é o meu papel instruir o seu filho, é papel seu instruir seu filho. O meu papel pode ser instruir você, para você instruir seu filho. Então nós vamos fazer algumas mensagens. Eu pensei algum dia da semana, mas calculei que a melhor maneira para alcançar todo mundo é fazer no domingo mesmo. Então eu dou uma pausinha na série de Apocalipse e faço algumas mensagens aqui no domingo, ensinando os pais como cativar seus filhos, conquistar seus filhos, evangelizar seus filhos, seus filhos, seus filhos, seus filhos.